A presença de Deus não é algo abstrato ou distante, é tão real quanto o ar que respiras neste momento. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele experimentou a glória do Senhor de forma tão intensa que o seu rosto resplandecia. Em Êxodo capítulo 33, versículo 14, Deus prometeu: "A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Este descanso não é apenas físico, é a paz profunda que acalma a tempestade interior, que silencia as vozes da ansiedade, que traz certeza mesmo quando tudo parece incerto. Começar o dia na presença de Deus é como acender uma luz num quarto escuro. Tudo se torna mais claro, mais compreensível, mais suportável. O salmista Davi conhecia este segredo quando escreveu no Salmo capítulo 16, versículo 11: "Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente." Repara nestas palavras poderosas: plenitude de alegria. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria completa que brota de saber que Deus está contigo. Quando buscamos a presença do Senhor pela manhã, estamos a dizer: "Pai, sem ti não quero dar nenhum passo. Contigo ao meu lado posso enfrentar qualquer coisa." E Ele responde fielmente, enchendo-nos com a sua paz, que excede todo entendimento, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda a criação, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações abertos e espíritos sedentos. Reconhecemos que sem a Tua presença nada somos, nada podemos, nada conseguimos. Tu és a fonte da nossa força, o fundamento da nossa esperança, a razão da nossa alegria. Pedimos humildemente que nos envolvas com a Tua presença neste momento. Que sintamos o Teu abraço amoroso, consolando cada ferida, acalmando cada temor, renovando cada sonho. Senhor, há pessoas que acordaram hoje com o coração pesado, carregando fardos que parecem impossíveis de suportar. Toca nestes corações agora mesmo. Derrama sobre eles a Tua paz que transcende toda compreensão. Que sintam fisicamente a Tua presença, envolvendo-os como um manto protetor. Pai, abençoa este dia que se inicia. Que cada hora seja marcada pela Tua bondade, cada momento seja guiado pela Tua sabedoria, cada decisão seja iluminada pela Tua verdade. Pedimos bênçãos abundantes sobre cada pessoa que está neste momento buscando o Teu rosto. Senhor, abençoa os nossos lares nesta manhã, que a Tua presença habite em cada cômodo, em cada conversa, em cada gesto. Transforma as nossas casas em santuários onde o Teu nome é glorificado. Onde há conflitos familiares, traz reconciliação. Onde há mágoas guardadas, traz perdão. Onde há silêncios dolorosos, traz diálogo restaurador. Que os nossos lares sejam refúgio de paz num mundo tão conturbado. Pai, abençoa especialmente as famílias que estão atravessando crises. Os casais que pensam em desistir, dá-lhes novo amor e paciência. Os pais que não sabem como lidar com os filhos, dá-lhes sabedoria divina. Os filhos que se sentem incompreendidos, abre canais de comunicação. Senhor, protege as nossas famílias de toda influência maligna, de toda divisão, de todo ataque espiritual. Que o sangue de Jesus Cristo cubra cada membro das nossas famílias. Estabelece muralhas de proteção ao redor dos nossos entes queridos. Pai Celestial, abençoa o nosso trabalho neste dia, que sejamos instrumentos das Tuas mãos em tudo o que fizermos. Se trabalharmos com pessoas, dá-nos amor genuíno por elas. Se trabalharmos com números, dá-nos precisão e honestidade. Se trabalharmos com criatividade, inspira-nos com ideias que glorifiquem o Teu nome. Que o nosso trabalho não seja apenas um meio de sustento, mas uma forma de adoração. Senhor, há pessoas enfrentando dificuldades no emprego.
chefes injustos, colegas invejosos, ambientes tóxicos. Intervém nestas situações. Muda corações ou muda circunstâncias. Abre portas de novas oportunidades para quem precisa. Dá promoções merecidas, aumentos necessários, reconhecimento justo. Para os desempregados que buscam trabalho, abre portas que nenhum homem pode fechar. Guia-os aos lugares certos, nas horas certas, com as pessoas certas. Que hoje seja o dia de uma entrevista de sucesso, de uma ligação esperada, de uma oportunidade divina. Senhor, derrama bênçãos financeiras sobre nós. Tu conheces cada necessidade, cada conta por pagar, cada dívida que nos angustia. Prometeste em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que supririas todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Clamamos por esta promessa agora. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, traz quitação. Onde há má gestão, traz sabedoria financeira. Ensina-nos a sermos bons mordomos do que nos confias. Que saibamos administrar com prudência, economizar com disciplina, dar com generosidade. Pai, abre fontes de renda que nem imaginamos, traz ideias criativas, oportunidades inesperadas, favores sobrenaturais, que experimentemos a verdade de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, onde prometes abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Ajuda-nos a sermos fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas, confiando que Tu multiplicarás a semente que semeamos. Pai amado, abençoa a nossa saúde física nesta manhã. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Toca com poder cada corpo que está enfermo. Há pessoas enfrentando doenças graves, diagnósticos assustadores, dores crônicas. Manifesta o Teu poder curador agora mesmo. Que tumores desapareçam, que infecções sejam eliminadas, que dores cessem, que órgãos sejam restaurados. Para quem tem consultas médicas hoje, vai diante e prepara bons resultados. Dá sabedoria aos médicos, precisão nos diagnósticos, eficácia nos tratamentos. Senhor, cura também as enfermidades emocionais, as feridas da alma que doem mais que as do corpo. Depressão que rouba a alegria, ansiedade que paralisa, traumas que assombram. Toca estas áreas com o Teu bálsamo curador. Restaura mentes atormentadas, acalma corações aflitos, renova espíritos abatidos. Liberta de vícios que escravizam, de compulsões que destroem, de pensamentos que torturam. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. As amizades verdadeiras são presentes Teus. Ajuda-nos a cultivá-las com cuidado, a valorizá-las com gratidão, a protegê-las com lealdade. Onde há amizades feridas, traz restauração. Onde há mal-entendidos, traz clareza. Onde há rancores guardados, traz perdão libertador. Pai, afasta de nós pessoas tóxicas que drenam a nossa energia e envenenam a nossa paz. Dá-nos discernimento para reconhecer relacionamentos saudáveis e coragem para nos afastar dos prejudiciais. Ao mesmo tempo, faz de nós bons amigos. Que saibamos ouvir sem julgar, apoiar sem condicionar, amar sem exigir. Senhor, abençoa especialmente quem se sente sozinho. Há pessoas que acordam sem ter com quem conversar, sem receber um abraço, sem ouvir uma palavra de encorajamento. Envia anjos em forma de pessoas para estas vidas. Usa-nos como instrumentos do Teu amor para alcançar os solitários, os esquecidos, os rejeitados. Pai Celestial, abençoa as nossas mentes nesta manhã. Que os nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Expulsa pensamentos negativos que nos paralisam, pensamentos de derrota que nos desencorajam, pensamentos de medo que nos aprisionam. Enche as nossas mentes com a Tua verdade, com as Tuas promessas, com esperança inabalável.
Senhor, há pessoas lutando contra pensamentos obsessivos, contra memórias dolorosas que não as deixam em paz, contra vozes interiores que as condenam constantemente. Silencia estas vozes mentirosas, que ouçam claramente a tua voz dizendo: tu és amado, tu és valioso, tu tens propósito, tu vencerás. Dá-nos clareza mental para tomar decisões sábias hoje. Que não sejamos confundidos por opiniões contraditórias, nem desviados por emoções passageiras. Guia-nos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, abençoa os nossos filhos nesta manhã. Cobre-os com o teu sangue precioso. Protege-os no caminho para a escola, nas salas de aula, nos intervalos, no regresso a casa. Guarda-os de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de influências negativas. Dá-lhes amigos que os edifiquem e afasta os que os podem desviar. Pai, derrama sabedoria sobre os nossos filhos. Ajuda-os nos estudos, nas provas, nos trabalhos escolares. Que tenham facilidade para aprender, memória para reter, inteligência para compreender. Para os filhos que têm dificuldades de aprendizagem, manifesta o teu poder. Abre os seus entendimentos, remove bloqueios mentais, capacita-os sobrenaturalmente. Senhor, protege os nossos filhos espiritualmente. Vivemos tempos onde as crianças são bombardeadas com valores contrários aos teus. Estabelece muralhas de proteção espiritual ao redor deles. Que reconheçam a verdade e rejeitem a mentira. Que escolham o bem e abominem o mal. Pai amado, abençoa os nossos projetos e sonhos. Tu plantaste sementes de propósito no nosso coração. Ajuda-nos a cultivá-las com fé e perseverança. Onde temos desistido, renova a nossa esperança. Onde temos duvidado, fortalece a nossa fé. Onde temos procrastinado, dá-nos disciplina e ação. Senhor, abre portas para os nossos sonhos se realizarem. Se são sonhos que vêm de ti, prospera-os. Se são sonhos que não te glorificam, redireciona-nos. Dá-nos sabedoria para distinguir entre ambição egoísta e aspiração santa. Que busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai, há pessoas que enterraram os seus sonhos debaixo de decepções passadas. Ressuscita estes sonhos. Mostra-lhes que nunca é tarde demais para recomeçar, que os teus planos para nós são sempre de bem e não de mal, para nos dar futuro e esperança, conforme prometeste em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Senhor, abençoa as nossas palavras hoje. Que a nossa boca seja fonte de vida e não de morte. Que as nossas palavras edifiquem e não destruam, curem e não firam, unam e não dividam. Coloca a guarda na nossa boca, conforme pediu o salmista. Ajuda-nos a falar a verdade com amor, a corrigir com mansidão, a aconselhar com sabedoria. Pai, livra-nos da fofoca, da maledicência, da calúnia. Que não sejamos instrumentos de discórdia, mas construtores de pontes. Que as nossas conversas sejam temperadas com sal, trazendo graça aos que ouvem. Senhor, dá-nos também sabedoria para saber quando falar e quando calar. Há momentos em que o silêncio é mais eloquente que 1000 palavras. Ensina-nos a ouvir mais e falar menos, a compreender antes de sermos compreendidos. Que hoje as nossas palavras sejam bênção na vida de alguém. Que um elogio sincero levante alguém desanimado, que uma palavra de fé fortaleça alguém duvidando, que uma expressão de amor aqueça algum coração frio. Pai Celestial, abençoa as autoridades sobre nós. Os nossos governantes, legisladores, juízes, dá-lhes sabedoria para tomar decisões justas, coragem para fazer o que é certo mesmo quando é impopular, integridade para resistir à corrupção. Senhor, transforma o coração dos líderes,
Onde há egoísmo, planta generosidade. Onde há orgulho, planta humildade. Onde há injustiça, planta equidade. Usa-os como instrumentos do teu bem para a sociedade. Pai, abençoa também as autoridades espirituais, os pastores, líderes, missionários que trabalham na tua obra. Fortalece-os quando estão cansados. Encoraja-os quando estão desanimados. Protege-os quando estão sendo atacados. Dá-lhes unção fresca, revelação profunda, amor genuíno pelo rebanho. Livra-os de tentações, de desvios, de orgulho espiritual. Que sejam servos fiéis, pregadores ousados, exemplos dignos de serem imitados. Multiplica obreiros na tua seara, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Senhor, abençoa os professores que educam as nossas crianças e jovens. Dá-lhes paciência infinita para lidar com diferentes personalidades e ritmos de aprendizagem. Concede-lhes criatividade para tornar as aulas interessantes e relevantes. Enche-os de amor genuíno pelos alunos, vendo em cada um deles um futuro promissor. Pai, valoriza o trabalho muitas vezes não reconhecido destes educadores. Que recebam salários justos, condições dignas de trabalho, respeito merecido. Protege-os de burnout, de desânimo, de desilusão. Renova diariamente a paixão deles por ensinar e transformar vidas. Senhor, abençoa também os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos que cuidam dos enfermos. Dá-lhes energia sobrenatural para plantões exaustivos, compaixão inesgotável para tratar cada paciente com dignidade, sabedoria divina para diagnósticos precisos. Protege-os de contaminações, de processos injustos, de esgotamento emocional. Usa as suas mãos como extensões das tuas para trazer cura e consolo. Pai amado, abençoa os idosos. Aqueles que construíram o mundo onde vivemos, que trabalharam incansavelmente, que sacrificaram tanto pela família, que não sejam esquecidos nem negligenciados. Dá-lhes saúde na velhice, lucidez mental, alegria de viver. Protege-os de solidão, de abandono, de maus tratos. Senhor, toca o coração dos familiares para que cuidem com amor e paciência dos seus idosos. Que vejam neles não um fardo, mas uma bênção, não um problema, mas um tesouro de sabedoria e experiência. Pai, conforta os idosos que estão em lares ou hospitais longe da família. Envia anjos para fazer-lhes companhia, que sintam a tua presença de forma especial. Usa-nos para visitar, telefonar, demonstrar carinho a algum idoso que precisa. Senhor, abençoa também as crianças. Protege a inocência delas num mundo que quer roubá-la precocemente. Guarda-as de abusos, de violências, de traumas. Que cresçam saudáveis física, emocional e espiritualmente. Senhor, abençoa os casais nesta manhã. Fortalece os matrimônios, renova o amor que pode ter esfriado, reaviva a paixão que o tempo pode ter diminuído. Onde há rotina desgastante, traz novidade refrescante. Onde há comunicação quebrada, restaura o diálogo. Onde há intimidade perdida, reconstrói a conexão. Pai, há casais à beira do divórcio. Intervém poderosamente nestas uniões. O que tu ajuntaste não seja separado pelo homem. Cura feridas profundas, restaura confiança quebrada, reconstrói sobre alicerces sólidos. Dá a cada cônjuge humildade para reconhecer os próprios erros e graça para perdoar os erros do outro. Senhor, abençoa os solteiros que desejam casar. Prepara-os interiormente antes de trazer a pessoa certa. Trabalha no caráter deles, cura feridas de relacionamentos passados, ensina-os o que é amor verdadeiro e, no tempo certo, traz o cônjuge que escolheste desde a fundação do mundo. Protege-os de relacionamentos errados que só trariam dor. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão atravessando vales escuros.
Os que perderam entes queridos e a dor parece insuportável. Os que receberam diagnósticos devastadores e o medo paralisa. Os que enfrentam crises financeiras e não veem saída. Senhor, Tu prometeste estar perto dos quebrantados de coração e salvar os abatidos de espírito. Cumpre esta promessa agora na vida de cada pessoa que sofre. Que sintam os Teus braços eternos sustentando-os quando as pernas fraquejam. Que ouçam a Tua voz sussurrando paz quando tudo parece caos. Que experimentem a Tua fidelidade provendo quando os recursos humanos se esgotam. Pai, transforma estes vales em lugares de crescimento espiritual. Que a dor não seja desperdiçada, mas se torne trampolim para uma fé mais profunda. Que a crise não destrua, mas refine como ouro no fogo. Que o sofrimento não endureça o coração, mas o torne mais compassivo. E no tempo certo, usa o testemunho destas pessoas para encorajar outros que passarão por provações semelhantes. Senhor, abençoa os nossos inimigos. Jesus ensinou-nos a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Pai, toca o coração de quem nos fez mal. Transforma-os pelo Teu amor. Se possível, traz reconciliação. Se não for possível, dá-nos graça para perdoar mesmo sem reconciliação. Livra-nos de amargura que envenena a nossa própria alma, que não retribuamos mal com mal, mas vençamos o mal com o bem. Pai, protege-nos de ataques espirituais. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Reveste-nos com toda a armadura de Deus. O capacete da salvação proteja a nossa mente. A couraça da justiça proteja o nosso coração. O escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno. Que tenhamos os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz e empunhemos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, quebranta toda maldição, todo feitiço, toda obra de trevas direcionada contra nós. Pelo poder do sangue de Jesus, declaramos vitória sobre todo ataque do inimigo. Pai amado, abençoa a nossa vida espiritual. Aviva o fogo que pode ter esfriado. Desperta-nos da mornidão que adormece. Tira-nos da zona de conforto que paralisa o crescimento. Dá-nos fome e sede de justiça, paixão pela Tua presença, zelo pela Tua casa. Senhor, ajuda-nos a sermos disciplinados na oração. Que não oremos apenas quando há crise, mas que façamos da oração um estilo de vida. Ensina-nos a orar segundo a Tua vontade, com fé que move montanhas, com perseverança que não desiste. Pai, ajuda-nos a sermos constantes na leitura da Tua palavra. Que a Bíblia não seja um livro fechado na estante, mas alimento diário para a nossa alma. Abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, que a Tua palavra habite ricamente em nós. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Batiza-nos com fogo, unge-nos com poder, capacita-nos com dons espirituais para edificar o corpo de Cristo. Que sejamos testemunhas ousadas do Teu amor e do Teu poder. Senhor, abençoa as missões e a evangelização. Há bilhões de pessoas que ainda não conhecem o Teu amor. Levanta obreiros corajosos que levem o Evangelho aos confins da terra. Protege os missionários em campos difíceis, em nações hostis, em lugares perigosos. Supre todas as suas necessidades materiais e emocionais. Dá-lhes fruto abundante no trabalho que realizam. Pai, usa-nos também como missionários onde estamos. Que sejamos sal e luz no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola. Que a nossa vida seja um testemunho eloquente do Teu poder transformador. Dá-nos ousadia para falar de Ti, sabedoria para responder às perguntas, amor genuíno pelas almas perdidas. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre toda a carne. Que haja um grande avivamento nestes últimos dias. Que multidões se convertam, que igrejas se encham, que vidas sejam transformadas. Apressa a volta de Jesus.
Que o Evangelho seja pregado a todas as nações, e então venha o fim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai Celestial, abençoa as nossas emoções neste dia. Há pessoas que acordaram com tristeza inexplicável, ansiedade paralisante, raiva contida. Senhor, Tu és o Deus de toda consolação. Toca nestas emoções feridas. Onde há tristeza, derrama a alegria do Espírito Santo. Onde há ansiedade, infunde paz que excede todo entendimento. Onde há raiva, planta mansidão e autocontrole. Pai, ajuda-nos a processar as emoções de forma saudável, que não as reprimamos até explodirem, nem as expressemos de forma destrutiva. Ensina-nos o equilíbrio emocional que vem de Ti. Senhor, cura traumas emocionais do passado que ainda afetam o presente, memórias dolorosas de abusos, rejeições, humilhações. Que o Teu amor perfeito expulse todo medo. Que a Tua aceitação incondicional cure toda rejeição. Que a Tua valorização restaure toda a autoestima destruída. Pai, dá-nos inteligência emocional para lidar com os nossos sentimentos e com os sentimentos dos outros. Que sejamos empáticos, sem absorver negatividade alheia, compreensivos, sem sermos manipulados. Senhor, abençoa os nossos talentos e habilidades. Tu nos criaste com capacidades únicas. Ajuda-nos a descobrir os talentos que plantaste em nós e a desenvolvê-los para a Tua glória. Que não enterremos os nossos talentos por medo ou preguiça, mas os multipliquemos através do uso fiel. Pai, há pessoas que não reconhecem o próprio valor, que se sentem insignificantes, que acreditam não ter nada a oferecer. Abre os olhos delas para verem como Tu as vês. Mostra-lhes que são obras-primas criadas em Cristo Jesus para boas obras que de antemão preparaste. Senhor, protege-nos do orgulho quando os talentos são reconhecidos e da inveja quando os talentos dos outros são celebrados. Que usemos os nossos dons para servir e não para nos exaltarmos. Que celebremos os dons dos outros sem comparações destrutivas. Pai, multiplica os nossos talentos. Que pequenas habilidades se tornem grandes capacidades quando dedicadas a Ti. Que o pouco nas Tuas mãos se multiplique como os pães e peixes. Pai amado, abençoa a nossa criatividade. Tu és o Criador Supremo e nos fizeste à Tua imagem. Portanto, também somos criativos. Liberta a criatividade que está aprisionada por medo de errar, por críticas passadas, por perfeccionismo paralisante. Dá-nos coragem para criar, para inovar, para experimentar. Senhor, inspira os artistas, músicos, escritores, designers, que criem obras que glorifiquem o Teu nome e abençoem as pessoas. Usa a arte como ponte para alcançar corações que sermões não alcançam. Pai, abençoa também a criatividade em áreas práticas. Os empreendedores que precisam de ideias inovadoras, os profissionais que buscam soluções criativas, os pais que necessitam de formas criativas de educar. Derrama sobre todos inspiração divina. Senhor, que a nossa criatividade não seja usada para o mal, mas sempre para o bem. Protege-nos de criar conteúdos que corrompem, que destroem, que afastam as pessoas de Ti. Que tudo que criarmos aponte para Ti, o Criador de todas as coisas. Senhor, abençoa a nossa capacidade de perdoar. Há ofensas que parecem imperdoáveis, feridas que parecem incuráveis, traições que parecem inesquecíveis. Pai, Tu nos perdoaste o imperdoável quando Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ajuda-nos a estender este mesmo perdão aos que nos ofenderam. Que compreendamos que perdoar não é aprovar o erro, não é fingir que não doeu, não é necessariamente restaurar a confiança imediatamente. Perdoar é liberar a pessoa da nossa prisão emocional, é entregar a justiça nas Tuas mãos, é escolher a liberdade em vez da amargura. Pai, há pessoas que precisam perdoar a si mesmas.
Erros do passado que as assombram, decisões que lamentam profundamente, pecados que já confessaram, mas não conseguem esquecer. Senhor, se Tu já perdoaste, quem somos nós para não nos perdoarmos? Liberta estas pessoas da culpa que Tu já removeste. Pai, ajuda-nos também a pedir perdão quando ofendemos. Dá-nos humildade para reconhecer os erros, coragem para pedir desculpas, determinação para mudar. Pai Celestial, abençoa a nossa gratidão. Num mundo que foca no que falta, ajuda-nos a ver o que temos. Que cultivemos corações gratos que reconhecem cada bênção, cada provisão, cada misericórdia renovada a cada manhã. Senhor, transforma reclamações em gratidão. Onde murmuramos por não ter mais, ajuda-nos a agradecer por não ter menos. Onde invejamos o que outros têm, ajuda-nos a valorizar o que Tu nos deste. Que a gratidão não seja apenas um sentimento ocasional, mas um estilo de vida constante. Pai, estudos mostram que pessoas gratas são mais felizes, mais saudáveis, mais resilientes. Tu nos criaste para funcionarmos melhor quando somos gratos. Ajuda-nos a praticar gratidão diariamente. A contar bênçãos em vez de problemas, a celebrar vitórias em vez de lamentar derrotas, a ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. Senhor, que hoje encontremos pelo menos 5 motivos para agradecer e que expressemos esta gratidão não apenas a Ti, mas também às pessoas que nos abençoam. Senhor, abençoa a nossa esperança. Vivemos tempos difíceis, onde é fácil desanimar. Notícias ruins, crises múltiplas, futuro incerto. Pai, Tu és o Deus da esperança. Enche-nos de toda alegria e paz em crer, para que abundemos em esperança pela virtude do Espírito Santo, conforme está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que a nossa esperança não esteja fundada em circunstâncias mutáveis, mas em promessas imutáveis, não em políticos falíveis, mas no Deus infalível. Não em recursos limitados, mas no Senhor ilimitado. Pai, reaviva a esperança nos desesperançados, os que desistiram de sonhar, os que pararam de lutar, os que já não esperam mudança. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança, que nunca é tarde demais para recomeçar, que os Teus planos permanecem de pé. Senhor, que sejamos portadores de esperança num mundo desesperançado. Que as nossas palavras infundam coragem, que a nossa fé contagie, que o nosso testemunho inspire, que outros vejam a esperança em nós e desejem conhecer a sua fonte. Pai amado, abençoa a nossa paciência. Vivemos na era da gratificação instantânea, onde ninguém quer esperar. Mas Tu operas muitas vezes em tempos que não são os nossos. Dá-nos paciência para esperar os Teus tempos perfeitos sem desistir, sem murmurar, sem tomar atalhos. Senhor, há pessoas esperando há anos pela resposta de uma oração. Casamento, filhos, cura, emprego, reconciliação. A espera tem sido longa e dolorosa. Fortalece estas pessoas, que não desmaiem, que lembrem que para Ti 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. Que os Teus atrasos não são negações, mas preparações. Pai, dá-nos também paciência com as pessoas, com o cônjuge que não muda na velocidade que queremos, com os filhos que testam os nossos limites, com os colegas que nos irritam, com os familiares que nos decepcionam. Que lembremos que Tu tens paciência conosco e que devemos ter paciência uns com os outros. Senhor, que a paciência produza em nós maturidade, perseverança, caráter aprovado. Que o tempo de espera não seja desperdiçado, mas usado para crescimento. Senhor, abençoa a nossa generosidade. Num mundo egoísta e materialista, faz de nós pessoas generosas. Que não vivamos apenas para acumular, mas para distribuir. Que compreendamos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Pai,
Há necessidades ao nosso redor. Pessoas passando fome enquanto desperdiçamos comida. Pessoas sem abrigo enquanto temos casas espaçosas. Pessoas sem roupa enquanto os nossos armários transbordam. Senhor, toca o nosso coração para partilharmos. Que vejamos as necessidades e não nos façamos de cegos. Que ouçamos os pedidos de ajuda e não fechemos os ouvidos. Que sintamos compaixão e não endureçamos o coração. Pai, multiplica o que dermos. Tu prometeste que quem semeia com fartura também ceifará. Que experimentemos a verdade de que impossível é superar-te em generosidade. Quanto mais damos, mais recebes. Senhor, protege-nos da avareza que nunca está satisfeita. Que encontremos contentamento no que temos e alegria em partilhar com quem não tem. Pai Celestial, abençoa a nossa humildade. Orgulho foi o pecado que fez Lúcifer cair e continua sendo armadilha para muitos. Senhor, mantém-nos humildes. Que reconheçamos que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que qualquer sucesso alcançado é pela Tua graça. Que qualquer talento manifestado é dom Teu. Pai, há uma diferença entre humildade e baixa autoestima. Humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. É reconhecer o valor que temos em Ti sem nos exaltarmos sobre os outros. Ajuda-nos a encontrar este equilíbrio. Senhor, que sejamos humildes para aprender. Que não pensemos que já sabemos tudo. Que estejamos abertos a correções, a conselhos, a novas perspectivas. Que tenhamos a humildade de dizer não sei ou estava errado. Pai, que sejamos humildes para servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que verdadeira grandeza está em servir. Ajuda-nos a servir sem esperar reconhecimento, a ajudar sem buscar aplausos, a fazer o bem sem precisar de holofotes. Senhor, abençoa a nossa fidelidade. Vivemos tempos onde compromisso é raro e lealdade é escassa. Pai, faz de nós pessoas fiéis, fiéis a Ti em primeiro lugar, depois fiéis aos nossos compromissos, às nossas promessas, às nossas responsabilidades. Que a nossa palavra tenha valor, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Pai, fortalece a fidelidade conjugal. Protege os casamentos de infidelidades que destroem. Ajuda os casados a manterem os olhos apenas no cônjuge, a cultivarem a intimidade, a resistirem às tentações. Senhor, que sejamos fiéis também nas pequenas coisas. Tu disseste que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Que cumpríamos compromissos simples, que cheguemos no horário combinado, que façamos o que prometemos fazer. Que a nossa fidelidade nas coisas pequenas nos qualifique para coisas maiores. Pai, que sejamos fiéis mesmo quando ninguém está vendo. Que a nossa integridade não dependa de plateia. Que façamos o certo porque é certo e não porque alguém está observando. Que o nosso caráter seja o mesmo em público e em privado. Senhor, abençoa a nossa vida de adoração. Que a adoração não se limite a momentos na igreja, mas seja o estilo de toda a nossa vida. Que adoremos não apenas com cânticos, mas com obediência. Não apenas com palavras, mas com ações. Não apenas aos domingos, mas todos os dias. Pai, ensina-nos a adorar em espírito e em verdade. Adoração genuína que brota do coração e não apenas dos lábios. A adoração que te agrada porque é sincera, intensa, apaixonada. Senhor, usa a adoração para nos transformar. Quando adoramos, algo acontece em nós. Somos elevados acima das circunstâncias, conectados à Tua presença, transformados pela Tua glória. Que hoje experimentemos adoração que muda atmosferas, que quebra cadeias, que abre céus. Pai, que sejamos adoradores, não apenas quando tudo vai bem, mas especialmente quando tudo vai mal. Paulo e Silas adoraram na prisão e as correntes se quebraram.
Que a nossa adoração em tempos difíceis seja arma poderosa contra o desânimo. Senhor, recebe a nossa adoração nesta manhã. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Exaltamos o teu nome acima de todo nome. Pai Celestial, abençoa as decisões que tomaremos hoje. Grandes ou pequenas, todas têm consequências. Dá-nos sabedoria divina para escolher bem. Que busquemos o teu conselho antes de decidir. Que consultemos a tua palavra, que ouçamos a tua voz, que sintamos a tua paz, confirmando o caminho certo. Senhor, há decisões importantes esperando algumas pessoas. Mudança de emprego, mudança de cidade, investimento financeiro, relacionamento sério. Pai, guia cada uma destas decisões. Fecha as portas que devem ser fechadas por mais atraentes que pareçam. Abre as portas que devem ser abertas, por mais improváveis que pareçam. Que não sejamos guiados apenas pela lógica ou pela emoção, mas pelo teu espírito. Pai, protege-nos de decisões impulsivas que lamentaremos depois. Dá-nos paciência para esperar clareza antes de agir. Mas também protege-nos de indecisão paralisante que nos impede de avançar. Ajuda-nos a encontrar o equilíbrio entre prudência e ousadia. Senhor, que no final da vida possamos olhar para trás e ver que as decisões que tomamos, mesmo as difíceis, nos levaram para onde Tu querias que estivéssemos. Senhor, abençoa a nossa capacidade de sonhar. Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não limites os nossos sonhos ao que parece possível aos olhos humanos. Ajuda-nos a sonhar sonhos grandes, dignos de um Deus grande. Pai, há pessoas que pararam de sonhar. A vida as decepcionou tantas vezes que já não ousam esperar mais nada. Senhor, ressuscita os sonhos mortos. Mostra-lhes que Tu és o Deus do impossível, que para Ti nada é difícil demais, que os Teus planos são sempre maiores que os nossos. Pai, alinha os nossos sonhos com os Teus sonhos para nós. Que não sonhemos apenas com prosperidade material, mas com transformação espiritual. Não apenas com sucesso pessoal, mas com impacto no reino. Não apenas com bênçãos para nós, mas com bênçãos através de nós. Senhor, dá-nos coragem para perseguir os sonhos que plantaste no nosso coração. Que não desistamos ao primeiro obstáculo, que perseveremos apesar das dificuldades. Que continuemos crendo mesmo quando tudo parece contrário. Pai, que os nossos sonhos se tornem realidade para a Tua glória. Pai amado, abençoa a nossa capacidade de amar. O maior mandamento é amar a Ti de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Senhor, derrama o Teu amor em nós. Não o amor humano que é condicional e limitado, mas o amor ágape que é incondicional e inesgotável. Que amemos as pessoas não pelo que elas nos dão, mas simplesmente porque Tu as amas. Pai, há pessoas difíceis de amar. As que nos magoaram, as que são diferentes de nós, as que têm comportamentos que desaprovamos. Senhor, dá-nos Teu amor sobrenatural por estas pessoas. Que vejamos além das falhas e enxerguemos o potencial. Que vejamos além do comportamento e enxerguemos a dor. Que vejamos além da máscara e enxerguemos a pessoa criada à Tua imagem. Pai, que o nosso amor não seja apenas em palavras, mas em ações concretas. Que demonstremos amor através de gestos práticos, de tempo dedicado, de presença genuína. Que sejamos canal do Teu amor para pessoas que nunca o experimentaram. Senhor, que o mundo conheça que somos Teus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Que este amor transformador seja a nossa marca distintiva. Senhor, abençoa a nossa resiliência. A vida traz tempestades e precisamos de capacidade para resistir e nos recuperar. Pai, fortalece-nos interiormente. Que quando formos abalados, não sejamos destruídos. Que quando cairmos, saibamos levantar.
que quando formos feridos, saibamos curar. Dá-nos a resiliência que vem de raízes profundas em Ti. Pai, transforma adversidades em oportunidades de crescimento, que cada dificuldade nos torne mais fortes, cada provação nos torne mais sábios, cada dor nos torne mais compassivos, que olhemos para trás e vejamos como Tu usaste até as piores situações para o nosso bem. Senhor, há pessoas que estão no limite da resistência, já não sabem como aguentar mais um dia, mais um problema, mais uma decepção. Pai, renova as forças delas, que montem asas como águias, que corram sem se cansar, que caminhem sem desfalecer, conforme prometeste em Isaías capítulo 40, versículo 31. Que experimentem que a Tua graça é suficiente e o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, que a nossa resiliência inspire outros que estão lutando, que o nosso testemunho de superação dê esperança aos desesperançados. Pai Celestial, abençoa a nossa visão espiritual, que vejamos além do natural e enxerguemos o espiritual, que discernamos o que realmente importa e não nos distraímos com o superficial. Abre os olhos do nosso entendimento para compreendermos as realidades eternas. Senhor, há batalhas espirituais acontecendo que não vemos com olhos físicos. Dá-nos discernimento para reconhecer estratégias do inimigo, para identificar suas armadilhas, para resistir seus ataques. Que não sejamos ignorantes dos seus ardis. Pai, que vejamos as pessoas como Tu as vês, não pela aparência externa, mas pelo coração. Não pelo passado, mas pelo potencial. Não pelo que são, mas pelo que podem se tornar em Ti. Que esta visão transforme a maneira como tratamos as pessoas. Senhor, dá-nos visão para o futuro. Que não vivamos apenas para o hoje, mas com consciência da eternidade. Que tomemos decisões pensando não apenas nas consequências temporais, mas nas eternas. Que investimos não apenas no que perece, mas no que permanece. Pai, que a nossa visão espiritual nos mantenha focados no que realmente importa enquanto atravessamos este mundo. Senhor, abençoa cada área da nossa vida que ainda não mencionamos especificamente. Tu conheces cada detalhe, cada necessidade, cada desejo secreto do coração. Nada está escondido dos Teus olhos. Pai, intervém em situações que nem sabemos como orar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Confiamos que Tu estás operando mesmo quando não vemos, que estás respondendo mesmo quando não ouvimos, que estás agindo mesmo quando não sentimos. Senhor, que este dia seja marcado pela Tua presença constante, desde o momento que saímos de casa até o momento que retornamos. Em cada conversa, cada tarefa, cada encontro. Que sintamos que não estamos sozinhos, que Tu vais conosco, que a Tua mão nos guia. Pai, prepara bênçãos inesperadas para hoje, surpresas agradáveis, favor inexplicável, provisões sobrenaturais. Que terminemos este dia com testemunhos frescos da Tua bondade, com gratidão renovada, com fé fortalecida. Senhor, que hoje seja diferente porque começou na Tua presença. Que a paz experimentada agora nos acompanhe durante todas as horas. Amém. Pai amado, selamos esta oração com fé inabalável. Cremos que Tu ouviste cada palavra, que Te importas com cada pedido, que responderás segundo a Tua vontade perfeita. Não porque merecemos, mas porque Tu és fiel. Não porque somos dignos, mas porque Tu és misericordioso. Não porque somos perfeitos, mas porque Tu és gracioso. Senhor, entregamos este dia inteiro nas Tuas mãos. Confiamos que Tu vais antes de nós, preparando o caminho, que vais conosco, sustentando-nos, que vens atrás de nós, guardando-nos. Cobrimos este dia com o sangue de Jesus Cristo. Declaramos que nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque fizemos do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa habitação. Pai,
Que ao final deste dia possamos dizer como Jacó: certamente o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Que tenhamos consciência constante da tua presença. Que vivamos cada momento como quem está diante de ti. Senhor, recebe a nossa gratidão antecipada por tudo que farás hoje. Confiamos, cremos, esperamos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pai Celestial, continuamos nesta atmosfera sagrada de oração, intercedendo por necessidades específicas que tocam profundamente o coração. Senhor, abençoa aqueles que hoje enfrentam cirurgias. Guia as mãos dos cirurgiões com precisão divina, que cada incisão seja exata, cada procedimento seja bem-sucedido, cada recuperação seja rápida e completa. Que a tua presença encha a sala de cirurgia, trazendo paz ao paciente e sabedoria à equipe médica. Pai, abençoa aqueles em tratamentos de doenças graves. Câncer, doenças autoimunes, condições crônicas que roubam a qualidade de vida. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Manifesta o Teu poder curador. Que tratamentos sejam eficazes, que efeitos colaterais sejam mínimos, que resultados sejam melhores do que o esperado. Dá força para continuar lutando quando o corpo quer desistir. Senhor, abençoa os cuidadores, aqueles que dedicam suas vidas a cuidar de familiares doentes. Dá-lhes energia sobrenatural, paciência inesgotável, amor que não se cansa, que não se esgota em física nem emocionalmente. Provê ajuda prática e momentos de descanso. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra vícios e dependências, drogas, álcool, pornografia, jogos, tecnologia. Pai, estas cadeias são reais e fortes, mas o teu poder é maior. Quebra estas correntes agora. Liberta os cativos, abre as prisões, traz os prisioneiros para a luz. Dá força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, humildade para reconhecer o problema. Pai, restaura o que o vício destruiu. Relacionamentos quebrados, saúde arruinada, finanças devastadas, reputação manchada. Tu és o Deus da restauração. O que o gafanhoto comeu, tu podes restituir. Senhor, protege as famílias afetadas por vícios. As esposas que sofrem com maridos alcoólatras, os filhos que crescem com pais viciados, os pais que choram por filhos dependentes. Consola estes corações, dá-lhes esperança, mostra-lhes que não estão sozinhos. Pai, levanta centros de recuperação eficazes, grupos de apoio amorosos, profissionais capacitados. Multiplica recursos para tratamentos. Que mais pessoas encontrem o caminho da libertação e recuperação. Pai amado, abençoa aqueles que enfrentam batalhas legais, processos judiciais que se arrastam, disputas que drenam recursos e energia, injustiças que clamam por resolução. Senhor, Tu és o juiz supremo. Intervém nestas situações. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que os inocentes sejam vindicados. Dá sabedoria aos advogados, imparcialidade aos juízes, clareza às testemunhas. Pai, a pessoas sendo falsamente acusadas, enfrentando processos injustos, sofrendo perseguição legal. Senhor, levanta-te em defesa delas. Confunde os planos dos que tramam o mal. Que as armadilhas preparadas para os justos prendam os próprios armadores. Senhor, abençoa também aqueles que trabalham no sistema de justiça, juízes, promotores, advogados, policiais. Dá-lhes integridade inabalável, compromisso com a verdade, compaixão pelos vulneráveis. Protege-os de corrupção, de pressões indevidas, de manipulações. Que sejam instrumentos de justiça verdadeira. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé. Nossos irmãos em países hostis ao Evangelho, onde confessar Cristo pode custar a vida.
Pai, fortalece-os com coragem sobrenatural, que permaneçam firmes mesmo sob ameaças, que não neguem o teu nome mesmo sob tortura, que testemunhem com ousadia mesmo sob perseguição. Senhor, provê para as necessidades deles. Muitos perderam tudo por te seguir: emprego, família, propriedade, segurança. Pai, supre de formas miraculosas, envia ajuda através de canais inesperados, protege-os de violência, de prisões injustas, de morte prematura. Pai, conforta as famílias de mártires, aqueles que perderam entes queridos por causa do Evangelho, que não se sintam abandonados. Mostra-lhes que o sacrifício não foi em vão, que o sangue dos mártires é semente da igreja. Senhor, converte os perseguidores assim como converteste Paulo. Que aqueles que hoje perseguem a igreja amanhã se tornem seus maiores defensores. Nada é impossível para ti. Pai Celestial, abençoa aqueles que ministram em lugares difíceis, missionários em tribos isoladas, pastores em favelas violentas, evangelistas em regiões de extrema pobreza. Senhor, estes obreiros deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho onde ele ainda não chegou. Protege-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis. Provê todas as suas necessidades materiais. Que não lhes falte alimento, abrigo, medicamentos, recursos para o ministério. Pai, dá-lhes fruto abundante. Que vejam vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas, comunidades sendo impactadas, que o sacrifício deles produza colheita eterna. Senhor, protege as famílias destes missionários, os filhos que crescem longe da família estendida, os cônjuges que enfrentam solidão, os pais idosos que ficaram para trás. Cuida de cada um deles. Pai, levanta mais obreiros. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Chama homens e mulheres dispostos a ir, a sacrificar, a servir. Prepara-os, capacita-os, envia-os. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra doenças mentais. Depressão que rouba toda alegria, ansiedade que paralisa, transtorno bipolar que desestabiliza, esquizofrenia que confunde. Pai, estas doenças são reais e dolorosas. Toca com o teu poder curador, que tratamentos sejam eficazes, que medicações funcionem sem efeitos colaterais severos, que terapias tragam progresso real. Senhor, remove o estigma que envolve doenças mentais. Que a igreja seja lugar de acolhimento e não de julgamento para quem sofre. Que famílias compreendam em vez de criticar. Que sociedade apoie em vez de discriminar. Pai, há pessoas contemplando suicídio neste momento. Senhor, intervém urgentemente. Envia alguém para fazer diferença. Coloca pensamentos de esperança. Mostra razões para viver. Que sintam que são amadas, que têm valor, que têm propósito. Senhor, conforta aqueles que perderam entes queridos para o suicídio. A dor é indescritível, a culpa é esmagadora, as perguntas são torturantes. Pai, envolve-os com o teu amor, liberta-os da culpa, dá-lhes paz que excede o entendimento. Pai amado, abençoa aqueles que enfrentam desastres naturais. Terremotos, furacões, enchentes, incêndios, secas. Senhor, protege os que estão em zonas de risco. Livra-os de danos, preserva suas vidas, guarda suas propriedades. Para aqueles que já perderam tudo, provê abrigo, alimento, roupa, reconstrução. Que a solidariedade humana se manifeste através de ajuda prática e generosa. Pai, consola os que perderam entes queridos em desastres. A dor é aguda, a perda é súbita, o luto é complicado. Senhor, seja o consolo deles. Envolve-os com a tua presença. Mostra-lhes que não estão sozinhos. Pai, dá sabedoria às autoridades que lidam com emergências. Que recursos sejam bem administrados. Que ajuda chegue a quem precisa. Que reconstrução seja eficiente. Protege de corrupção que desvia recursos de necessitados.
Senhor, que desastres naturais despertem consciência sobre cuidado com o planeta. Que sejamos mordomos responsáveis da criação que confiaste às nossas mãos. Que gerações futuras herdem um mundo habitável. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em profissões perigosas, bombeiros que entram em chamas, policiais que enfrentam criminosos, soldados que vão para as zonas de guerra, mineiros que descem às profundezas, pescadores que enfrentam mares bravios. Pai, protege cada um deles, que voltem seguros para casa todos os dias, que nenhum acidente fatal aconteça. Dá-lhes reflexos rápidos em momentos de perigo, discernimento para evitar riscos desnecessários, equipamentos que funcionem perfeitamente. Senhor, abençoa as famílias destes profissionais, as esposas que se despedem sem saber se verão os maridos novamente, os filhos que crescem com medo de perder os pais que se preocupam constantemente. Dá-lhes paz sobrenatural. Que confiem que tu guardas os seus entes queridos. Pai, que estes profissionais sejam valorizados, que recebam salários justos, condições adequadas de trabalho, reconhecimento merecido, que a sociedade honre aqueles que arriscam a vida pelo bem comum. Senhor, chama pessoas de caráter íntegro para estas profissões, que sejam motivadas por servir e não por poder, por proteger e não por explorar. Pai Celestial, abençoa aqueles que enfrentam infertilidade, casais que desejam profundamente ter filhos, mas não conseguem. Senhor, tu abres e fechas ventres, abre os ventres que estão fechados, que concepções aconteçam, que gestações sejam saudáveis, que bebês nasçam perfeitos. Para aqueles que já tentaram tudo sem sucesso, abre portas para a adoção. Prepara o coração deles para amar filhos que não vieram do seu ventre, mas do teu coração. Pai, consola aqueles que sofreram abortos espontâneos. A dor é real, o luto é legítimo, a perda é profunda. Senhor, cura estas feridas, restaura a esperança, dá-lhes coragem para tentar novamente. Para aquelas que fizeram abortos no passado e carregam culpa, liberta-as. Se confessaram e se arrependeram, tu já perdoaste. Ajuda-as a se perdoarem. Senhor, abençoa as mães solteiras, aquelas que criam filhos sozinhas, que acumulam o papel de pai e mãe, que fazem malabarismos entre trabalho e maternidade. Dá-lhes força sobrenatural, provê todas as necessidades, envia ajuda prática, que os filhos cresçam saudáveis apesar das dificuldades. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de pessoas com necessidades especiais, pais de filhos com deficiências, familiares de pessoas com Alzheimer, cuidadores de dependentes. Pai, esta jornada é desafiadora física, emocional e financeiramente. Dá-lhes força renovada a cada dia, que não desanimem, que não se esgotem, que não percam a esperança. Senhor, provê recursos necessários. Tratamentos são caros, equipamentos são dispendiosos, terapias são prolongadas. Abre portas para ajuda financeira, para serviços gratuitos, para apoio comunitário. Pai, que a sociedade seja mais inclusiva, que pessoas com necessidades especiais sejam tratadas com dignidade e respeito, que tenham acesso à educação, emprego, lazer, que não sejam definidas pelas suas limitações, mas reconhecidas pelas suas capacidades. Senhor, dá sabedoria aos profissionais que trabalham com necessidades especiais. Professores especializados, terapeutas dedicados, médicos compassivos. Multiplica o impacto do trabalho deles. Pai, que famílias encontrem comunidades de apoio, que não se sintam sozinhas nesta jornada. Que compartilhem experiências, recursos, encorajamento mútuo. Pai amado, abençoa aqueles que enfrentam desemprego prolongado, meses ou até anos procurando trabalho sem sucesso. Senhor, a frustração é enorme, a autoestima é abalada, o desespero financeiro aumenta.
Pai, abre portas de emprego, que currículos sejam notados, que entrevistas sejam bem-sucedidas, que oportunidades surjam. Enquanto esperam, sustenta estas famílias, que não falte o essencial, provê de formas criativas e inesperadas. Senhor, protege a saúde mental dos desempregados. Depressão e ansiedade são comuns nesta situação. Dá-lhes esperança para continuar tentando, resiliência para lidar com rejeições, identidade que não dependa de ocupação profissional. Pai, que usem este tempo produtivamente para aprender novas habilidades, para fortalecer relacionamentos familiares, para crescer espiritualmente. Que olhem para trás e vejam que até este tempo difícil teve propósito. Senhor, muda estruturas que perpetuam desemprego, políticas inadequadas, corrupção que desvia recursos, sistemas que favorecem poucos. Levanta líderes comprometidos com geração de empregos dignos. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam conflitos familiares profundos, famílias divididas por heranças, separadas por desavenças antigas, distanciadas por mágoas não resolvidas. Pai, Tu és o Deus da reconciliação. Restaura relacionamentos quebrados. Onde há orgulho que impede o perdão, traz humildade. Onde há rancor que alimenta a divisão, traz amor. Onde há silêncios que duram anos, traz comunicação. Senhor, há famílias onde membros não se falam há décadas, situações que parecem irreversíveis humanamente. Pai, nada é impossível para Ti. Ablanda corações endurecidos, cria oportunidades para reconciliação. Usa circunstâncias para aproximar os distantes. Pai, protege especialmente as crianças em famílias conflituosas. Que não sejam usadas como armas, que não carreguem fardos de adultos, que não cresçam com traumas. Senhor, cura feridas intergeracionais, padrões destrutivos que passam de pais para filhos. Quebra ciclos de abuso, de vícios, de abandono. Que esta geração seja diferente, que escolha caminhos novos, que deixe legado melhor para os que virão. Pai Celestial, abençoa aqueles que ministram a populações vulneráveis, os que trabalham com moradores de rua, com vítimas de tráfico humano, com refugiados, com prisioneiros. Senhor, este trabalho é difícil e muitas vezes não reconhecido. Fortalece estes servos, que não percam a compaixão pela repetida exposição ao sofrimento, que não desanimem com resultados lentos. Que vejam cada vida transformada como vitória valiosa. Pai, multiplica recursos para ministérios que servem os vulneráveis. Que não faltem fundos, voluntários, estrutura. Levanta doadores generosos, mobiliza igrejas, sensibiliza governos. Senhor, transforma sistemas que criam vulnerabilidade, políticas que marginalizam, economias que excluem, sociedades que rejeitam. Usa teus servos como agentes de mudança não apenas individual, mas estrutural. Pai, protege especialmente crianças vulneráveis, as que vivem nas ruas, as que são exploradas, as que não têm quem advogue por elas. Senhor, levanta defensores corajosos, que denunciem abusos, que resgatem vítimas, que restaurem dignidade, que cada criança tenha chance de futuro melhor. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam crises de identidade, adolescentes confusos sobre quem são, jovens adultos perdidos sobre o propósito, pessoas em transições questionando tudo. Pai, mostra a cada um quem são em Ti, que encontrem identidade não em aparência, não em realizações, não em opiniões alheias, mas em serem Teus filhos amados. Senhor, há confusão grande sobre identidade de gênero e sexualidade. Pai, traz clareza baseada na Tua verdade, que compreendam que fomos criados homem e mulher, que sexualidade foi presente Teu para ser vivida dentro do casamento. Ao mesmo tempo, dá-nos compaixão por aqueles que lutam nestas áreas. Que a igreja seja lugar de graça e verdade, não de rejeição.
Pai, restaura a compreensão bíblica de masculinidade e feminilidade. Numa cultura que confunde papéis, mostra o teu design original. Que homens sejam líderes servos, que mulheres sejam colaboradoras valiosas. Que nos complementemos conforme planejaste. Senhor, que cada pessoa descubra o propósito único para o qual foi criada. Que encontre o lugar onde seus dons encontram as necessidades do mundo. Que viva com sentido e significado. Pai amado, abençoa aqueles que enfrentam solidão profunda, não apenas estar fisicamente sozinho, mas sentir-se emocionalmente isolado, mesmo em meio a multidões. Senhor, tu disseste que não é bom o homem estar só. Fomos criados para a comunhão. Envia pessoas genuínas para a vida dos solitários. Amigos verdadeiros, comunidade acolhedora, relacionamentos significativos. Pai, a idosos que passam dias sem conversar com ninguém. Viúvos que perderam o companheiro de décadas. Pessoas que se mudaram para cidades novas e não conhecem ninguém. Senhor, vê cada um deles. Não permitas que sejam esquecidos. Usa-nos como instrumentos para alcançá-los. Senhor, cura feridas que fazem pessoas se isolarem, traições que destruíram a capacidade de confiar, rejeições que criaram muros de proteção, traumas que ensinaram que é mais seguro estar sozinho. Pai, mostra que nem todas as pessoas machucam, que vale a pena arriscar novamente, que comunidade é essencial. Pai, que experimentem a verdade de que nunca estão realmente sozinhos, porque tu estás sempre presente. Que desenvolvam intimidade profunda contigo, que preencha o vazio que nenhuma pessoa consegue preencher completamente. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam mudanças difíceis, mudança de país, de estado, de cidade, deixar para trás tudo que é familiar e começar do zero. Pai, dá-lhes coragem para abraçar o novo sem perder raízes, que se adaptem sem perder identidade, que cresçam sem esquecer de onde vieram. Senhor, facilita transições, que encontrem moradia adequada, emprego digno, comunidade acolhedora, que aprendam nova língua se necessário, que entendam nova cultura, que façam novas amizades. Protege de exploração, de discriminação, de solidão avassaladora. Pai, abençoa especialmente imigrantes e refugiados, aqueles que deixaram tudo fugindo de guerra, perseguição, miséria, que encontrem terra onde possam reconstruir vidas, que sejam recebidos com compaixão e não com hostilidade, que tenham oportunidades justas. Senhor, muda corações xenofóbicos. Ensina-nos que todos somos estrangeiros nesta terra, que nossa verdadeira pátria é celestial. Que tratemos os de fora como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos na posição deles. Pai, que mudanças geográficas sejam oportunidades para crescimento e não apenas perdas a lamentar. Pai Celestial, abençoa aqueles que enfrentam o envelhecimento, a perda de capacidades físicas, de independência, de relevância numa sociedade que valoriza a juventude. Senhor, mostra que valor não diminui com idade, que anos trazem sabedoria, experiência, perspectiva, que idosos sejam honrados e não descartados. Pai, dá-lhes saúde na velhice, que mente permaneça lúcida, que corpo funcione razoavelmente bem, que espírito permaneça jovem. Protege de doenças degenerativas que roubam dignidade, que envelheçam com graça. Senhor, que idosos encontrem propósito nesta fase, que continuem contribuindo, servindo, impactando, que mentorize geração mais nova, que compartilhem histórias que não podem ser perdidas, que orem com autoridade de quem caminhou com Deus por décadas. Pai, prepara-nos para nossa própria velhice, que investamos em relacionamentos que nos sustentarão, que cuidemos da saúde enquanto podemos, que construímos legado que durará além de nós. Senhor, que não tenhamos medo de envelhecer,
mas vejamos cada fase da vida como presente teu com propósito único. Que terminemos bem a corrida que nos foi proposta. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam luto complicado, perdas que não seguem processo normal de cura, dor que não diminui com o tempo, que incapacita, que se torna depressão clínica. Pai, intervém nestas situações. Traz cura profunda, que possam honrar a memória do falecido enquanto continuam vivendo plenamente. Que saudade não se torne prisão. Senhor, há diferentes tipos de perdas que causam luto. Não apenas morte, mas divórcio, amizade terminada, sonho que morreu, saúde que se foi. Cada perda precisa ser lamentada. Dá permissão para chorar, para sentir, para processar. Não apressemos o luto, mas também não permitamos que se torne permanente. Pai, que comunidade de fé seja lugar seguro para enlutados. Que não ofereçamos respostas fáceis para a dor complexa. Que apenas estejamos presentes, que ouçamos sem julgar, que abraçamos sem palavras quando palavras faltam. Senhor, que através do luto aprendamos a valorizar mais a vida, a não adiar o importante, a expressar amor enquanto há tempo. Que a dor nos torne mais compassivos e não mais amargos. Que nos aproxime de Ti em vez de nos afastar. Pai amado, encerramos esta longa intercessão, confiando que Tu ouviste cada palavra, que Te importas com cada situação mencionada, que agirás segundo Tua vontade perfeita. Sabemos que não podemos cobrir todas as necessidades existentes, mas confiamos que o Espírito Santo intercede pelos gemidos que não conseguimos expressar. Senhor, que este dia seja marcado por milagres, pequenos e grandes. Que testemunhos sejam gerados, que vidas sejam transformadas, que o Teu nome seja glorificado. Pai, voltamos ao tema central desta oração, a Tua presença. Que ela nos acompanhe, não apenas nesta manhã, mas durante todo este dia. Que sintamos que não estamos sozinhos, que ouçamos Tua voz nos guiando, que experimentemos Teu poder nos capacitando, que conheçamos Teu amor nos sustentando. Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos. As pessoas mencionadas, as situações apresentadas, os pedidos expressos. Tu és soberano, Tu és fiel, Tu és bom. Confiamos em Ti completamente. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, com corações transbordando de gratidão, agradecemos por este tempo precioso na Tua presença. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares conosco em cada momento. Agradecemos pela paz que sentimos agora, pela esperança renovada, pela fé fortalecida. Que vivamos este dia conscientes de que Tu vais conosco, de que Tuas bênçãos nos acompanham, de que Tua paz nos guarda. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e Te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa sentir a presença de Deus hoje. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada vez mais do Senhor. Ativa o sininho de notificações para não perderes nenhuma oração. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que a presença do Senhor te envolva como um manto, que a paz de Deus guarde o teu coração e a tua mente, que as bênçãos do Altíssimo se multipliquem na tua vida. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém e amém. Amém e amém.